momentos. Gente, olha, 10 horas e 12 minutinhos, celebrado no dia 12 de novembro, Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. É um momento que especialistas aproveitam, né, para conscientizar a população sobre as arritmias cardíacas e seus perigos também, né, é claro. Essas irregularidades, gente, no ritmo cardíaco, como taquicardias, bradicardias, podem levar a graves complicações, se não diagnosticadas, né, pode acontecer ali uma parada cardíaca e até mesmo uma morte súbita, viu? Não quero te assustar não, mas a verdade é essa, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que 20 milhões de brasileiros sofram com arritmias, que são responsáveis por cerca de 350 mil mortes anuais aqui no nosso país. É coisa, viu, gente? E aí, pra gente justamente falar um pouquinho mais sobre isso, entender mais sobre as arritmias, a gente tá recebendo hoje o cardiologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia do nosso Rio Grande do Norte, o doutor Antônio Amorim. Seja bem-vindo, doutor. Prazer tê-lo conosco pra gente falar desse momento aqui que nosso coração é importantíssimo, né? A gente precisa cuidar dele todo dia. Seja muito bem-vindo, viu? Bom dia para o senhor. Bom dia. Queria agradecer a Andresa, Divan, mais uma vez estar aqui nesse espaço tão importante, nesse programa Tribuna Livre, passando e disseminando informação que é tão importante para a prevenção de doenças cardiovasculares. Que maravilha, doutor. A gente que agradece. E já de cara pergunto, né? O que são as arritmias, né? Quando eu falo em arritmia, o que é que eu sinto, doutor? O que isso representa ali no meu dia a dia? Vamos lá. Nosso coração, Andresa, ele tem tipo como se fosse um sistema de eletricidade, tá? Esse sistema funciona como tem um local que é o gerador de energia, que ele dispara pulsos elétricos. Isso se transmite por como se fosse um fio mesmo elétrico que dissemina para todo o coração e faz com que ele bater. Isso acontece em milésimos de segundos. Então, isso origina a contração do coração, que é a nossa batida cardíaca. Sim, aquele tum-tum que a gente ouve. Exatamente, exatamente. Sim. Que a frequência normal seria entre 50 a 100, em repouso, podendo ter oscilações. O que acontece é que alguns outros locais do coração podem estar gerando esses impulsos elétricos, tá? Ou pode também estar tendo falhas nessa fiação de eletricidade, não passando esse sistema elétrico da forma como deveria ser passado. Então, isso seria as arritmias cardíacas. Como você bem expressou, pode ser originadas a partir de aceleramentos, que a gente chama de taquicardia, Sim. ou até de redução dos batimentos, que a gente chama de bradicardia. Então quer dizer que quando eu tenho uma taquicardia, é porque o coração está mais acelerado do que devia. Exatamente. E aí, ao contrário, é a bradicardia. Lento demais. É lento demais. Isso seria exatamente isso. Porque o normal, como eu falei, a frequência cardíaca nossa é normal em repouso. Nós aqui, estamos aqui nesse estúdio, é para os nossos batimentos estarem entre 50 a 100. Lógico, se tem um entrevistador que sentar aqui e está um pouco mais ansioso, é normal o coração acelerar. Então, existe um mecanismo que o coração pode acelerar de maneira natural e normal, como você vai correr, você está ansioso, está estressado. Então, nesses momentos, o coração pode sim passar dos 100 batimentos de uma maneira que a gente chama de fisiológica, natural. Porém, seria anormal eu estar aqui calmo, tranquilo, em repouso e meu coração batendo a 130, 140 por minuto, por exemplo. Isso aí seria uma taquicardia que provavelmente seria originada por uma arritmia. Sim. E aí isso, doutor, gera uma confusão ali no corpo, o fluxo sanguíneo modifica. E o que é que isso traz pra gente? Quando a gente fala de arritmias, graças a Deus, a imensa maioria delas são benignas, tá? São benignas, não causam risco de vida. Porém, algumas, como você falou na abertura do programa, pode levar a um quadro de morte súbita, quando ela está ocorrendo no paciente, pode levar a uma parada cardíaca. Como é que o paciente vai suspeitar, por exemplo, que está tendo uma arritmia? O sintoma mais comum seria o seguinte, seria palpitação. Então você sente aqui que o coração de vez em quando está dando umas batidas irregulares. Você percebe que o coração sai um pouco do ritmo. Então isso é um sintoma muito comum. O paciente pode ter o próprio aceleramento. Estou aqui conversando com vocês, de repente meu coração ele acelera de uma forma abrupta, rápida. O paciente pode ter sintomas de desmaios. Os desmaios são, às vezes, originados sim pela arritmia, entendeu? E o quadro mais grave seria a própria morte súbita, uma parada cardíaca por uma arritmia. Então, o que a gente sempre orienta os pacientes é isso. Se você está tendo a percepção que seu batimento está batendo de forma irregular, é muito importante essa avaliação. Porque, como eu falei, as arritmias, algumas delas são malignas e causam risco imediato de vida. O que é que causa mais a arritmia? Você falou aí vamos dizer, desse fio desencapado, que não transmite, né, a onda para o estímulo elétrico. O que é que causa mais no ser humano, na gente, a arritmia?
As arritmias em gerais, elas estão relacionadas também a outras doenças cardiovasculares, tá? Sim. Se você tem um coração doente, se você é um paciente que é hipertenso, que é diabético, que é obeso e que teve já um infarto, isso tudo gera, às vezes, aumento da área cardíaca, aumento do coração, pode gerar o infarto, por exemplo, cicatrizes no coração. Isso predispõe, facilita o paciente ter arritmias cardíacas. Porém, algumas delas são de nascença, são o que a gente chama hereditária. Então, algumas delas você não tem como prevenir. Mas a prevenção, basicamente, seria prevenir doenças cardiovasculares de uma maneira geral. Porque essas você vai evitar alguns tipos de arritmias mais comuns e que podem gerar problemas sérios, como até o próprio AVC. As pessoas não sabem, mas existe uma arritmia bem comum assim, em geral, que se chama fibrilação atrial. Você estava falando do Valfredo Gugel, então da tomografia, então tem tudo a ver com a arritmia, porque existe uma arritmia que chama fibrilação atrial, que essa arritmia acontece o seguinte: o coração, a parte superior do coração, ele começa a fibrilar, ou seja, bater de forma irregular. E essa batida de forma irregular, em vez do coração bater homogeneamente, contrair e expulsar todo o sangue, esse batimento irregular facilita a formação de trombo, de coágulo ali dentro. Eita. E esse coágulo, se ficasse ali, tudo bem, mas o problema é que ele se desprende e vai para a cabeça e gera o famoso AVC. Então, boa parte dos AVCs, tá, é originada até por essa arritmia cardíaca, chama fibrilação atrial. Você veja como tem essa relação importante. Sem dúvida. Tem uma arritmia assim imperceptível, que Sim. você pode estar com a arritmia disparada, mas o corpo não sente. Sim, é bem colocado, Ivan. Eu recebo muitos pacientes no meu consultório que um dos exames que a gente faz para diagnosticar a arritmia seria o eletrocardiograma básico, mas assim, o eletrocardiograma ele é uma foto daquele momento. Então, se você agora sentiu uma batedeira aí no peito, aí você foi para o meu consultório amanhã e eu fiz um eletro e está normal, eu não posso descartar que o que você sentiu ontem foi arritmia, porque a arritmia às vezes precisa flagrar em algum exame, naquele momento que você está tendo. Então, às vezes a gente faz um exame que chama Holter, que a gente grava 24 horas o ritmo cardíaco. Então, eu pego muitas vezes pacientes que têm muitas arritmias e ele às vezes não tem a percepção. Ele diz: doutor, mas eu não senti nada. Exatamente. Não senti, mas tem uns que tem uma batida irregular a mais, e 24 horas, só uma que é completamente normal, nós podemos ter aqui tranquilo, e ele é capaz de dizer a hora que sentiu. Então, a arritmia, de uma forma geral, ela é muito individualizada, assim, a percepção, né? Logicamente que eu estou falando das arritmias mais benignas, tá? Mas as arritmias malignas, existem sintomas clássicos que a gente até orienta o paciente. Que eu posso até falar aqui, por exemplo, um paciente que sentiu agora um aceleramento e na seguida viu uma dor no peito, ou ele sentiu um aceleramento e sentiu uma sensação de tontura e quase desmaiou, isso, ou chegou a perder a consciência, um desmaio, isso são alertas, sinais de gravidade. Então, isso geralmente, quando ocorre isso relacionado à arritmia, são arritmias graves, que eu chamo de arritmias ventriculares, que é originadas na porção de baixo do coração. Essas arritmias podem, naquele momento, inclusive, ter uma parada cardíaca, de uma forma geral. Sim. E vamos dizer que eu esteja aqui num quadro de arritmia ou um problema cardíaco. Quanto tempo eu posso chegar no hospital e não ter um problema? Tá. O que eu devo fazer? Quanto aqui, tempo tem, né, pra você de repente buscar dá ali uma arritmia ajuda? aqui e tal, dá um problema cardíaco, uma dor no peito, tal, lá vem. Tá. E aí? Isso você Qual tem que... a primeira ação para você? Tá, se você tiver um quadro que a gente chama estável, né? Você tá bem, assim, apesar de estar desconforto tudo, você tá bem, levar você no hospital. Diferente de uma pessoa que perdeu a consciência, tá aqui desacordada, aí você tem o ideal que chama um sistema de emergência, no caso o SAMU, Sim. tá? Porque naquele momento o SAMU vai prestar o socorro, e se às vezes você tiver com uma arritmia grave, ele vai fazer um choque, vai fazer uma desfibrilação, que ele chama. Sim. E esse momento que você vai levar daqui para chegar no hospital, alguém colocar um paciente no carro e levar, às vezes foi o tempo que era o único tempo que você tinha disponível para um sistema de emergência chegar mais rápido ainda e começar a lhe socorrer, tá? Então, depende muito, Edivan. Se você está sendo agora, como você falou, uma taquicardia, uma palpitação, lógico que não é para deixar de passar despercebido. É o que você vá no pronto-socorro, vá ser avaliado. Até porque, mesmo que sejam sintomas assim benignos, assim, que não fale a favor desses sintomas de alerta que eu falei, como eu falei para você, o ideal é que a gente consiga fazer o eletrocardiograma naquele momento que você está passando mal, para a gente identificar o que é que você está tendo. Porque eu só vou saber se é grave ou não quando eu identifico a arritmia. Isso se você não tiver aqueles sintomas de alerta grave, que já falam muito a favor. Tá? Então, assim, por isso que é muito importante também esse atendimento precoce,
da presença de cardiodesfibriladores, que é aqueles aparelhozinhos que a pessoa dá choque. Sim. Inclusive nós entramos no ano passado, enquanto presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui do Rio Grande do Norte, eu entreguei para o vereador Tércio Tinoco 2 projetos de lei que está em avaliação, que seria, 2 deles têm total relação com a arritmia. Um deles é que nas escolas fosse ensinado como atuar numa situação de emergência cardíaca, como fazer a massagem cardíaca. Então imagina a população inteira sabendo isso na sua formação básica, como isso ia mudar. E o outro projeto é que tenha cardiodesfibriladores em locais públicos. Esses aparelhos que dão choque, que você chega lá e identifica, são aparelhos que é feitos para a população leiga, que a gente chama de DEA, cardiodesfibrilador implantável. São aparelhos que você, diante de um paciente que está provavelmente em parada cardíaca, qualquer pessoa pode pegar esse aparelho, logicamente a primeira coisa é chamar ajuda, chamar o SAMU, mas nesse meio termo você pega o aparelho, coloca uns adesivos aqui, cola no tórax do paciente e o próprio aparelho vai analisando e dando as ordens. Ele vai identificar, ele vai dizer se afasta, que eu vou dar o choque. Então seria muito importante que locais de grandes aglomerações tivessem esses aparelhos. Quando eu fui vereador de Natal, eu apresentei esse projeto, ele não passou, mas é muito importante. E eu acho que em alguns locais já existe, não sei se no aeroporto. Sim, sim. Academias, né? Tem algumas academias que já têm, né, os aparelhos. E também um profissional mais ou menos preparado, alguém preparado sim, para sim. para esses aplicar, ambientes né? assim, Muito, realmente muito shopping, tem, áreas entendeu? públicas, né? Muito importante. Agora você vê, na Itália, por exemplo, a Itália é um país que tem uma arritmia genética que é muito característica de lá, que chama displasia ritmogênica do ventrículo direito. É uma coisa genética que existe no Brasil, mas lá tem uma predisposição maior. Então, eu viajei para a Itália uns anos atrás, você encontrava esses aparelhos nas praças públicas como se fossem aqueles orelhões antigamente. Tava lá, no meio da rua, você tá andando na calçada e tinha. Você vê o nível de evolução, né, do país em relação a isso. É difícil, né? O tomógrafo não funciona, mas tu tá Imagine, né? Todas as áreas públicas, Pois pelo amor de Deus. E aí, doutor, longe. o senhor comentou aí do eletro, né, que é um dos exames que a gente utiliza ali para fazer esse diagnóstico, né, da arritmia, mas o que mais, né? No momento em que o Edvan sentiu ali, já foi ao médico, faz ali esse primeiro eletro e depois que outros tipos de exames a gente pode identificar? Excelente pergunta, Andressa. É o seguinte, justamente, o paciente chegou, teve uma palpitação, como você tem o caso aqui, isso é de Edvan Sentise, não estou desejando nada mal não, só um exemplo, então, vamos dizer um paciente qualquer, para não colocar o seu nome. Então ele sentiu essa palpitação, ele vai ou ele foi na urgência agora, ou foi no consultório, marcou que melhorou rápido, vai fazer o eletro, como falei, uma foto, um registro, a partir dali a gente já vai ter algumas informações básicas. Porém, na arritmia, ela é muito, que a gente fala, paroxística, ela dá e some. Às vezes o ritmo cardíaco volta completamente ao normal. Então, veja o eletro normal, não quer dizer que você não teve arritmia. Eu vou tentar flagrar essa arritmia. Então, a gente tem exames de mais duração. Por exemplo, Holter de 24 horas. É um exame que o aparelho fica com ele, gravando o ritmo por 24 horas. Existe disponibilidade também até do Holter de 7 dias. O paciente fica 7 dias com o aparelho. Nossa, é mesmo, doutor? Hoje em dia existem aparelhos que... Tem 2 tipos. Tem um aparelho que o próprio paciente tira os eletrodos para tomar banho e coloca de novo uma vez ao dia. Mas já existe aparelhos que você pode tomar banho com ele. A gente fixa bem, ele fica 7 dias. E se o sintoma é muito mais raro, tipo, eu sinto isso 2 vezes por ano e a suspeita é de algo grave, ou então eu estou desmaiando 2 vezes por ano, existe até um dispositivo implantável que é do tamanho de uma tampa de uma caneta Bic que você coloca aqui embaixo da pele. Então ele fica 1 ano ali monitorizando o paciente, tá? Que ele chama isso de Looper implantável. Então a gente tem esses mecanismos. Só que assim, a primeira coisa que eu tenho que saber no paciente desse esse paciente, como eu falei, as arritmias estão muito relacionadas a outras doenças. Ele tem alguma doença cardíaca já que possa estar levando a isso? Então, dependendo do caso, vai precisar fazer um ecocardiograma, um teste de esteira. Aí vai depender das queixas dele, das doenças associadas. Mas o basal começa pelo eletro, alguns exames de sangue e às vezes, necessariamente um Holter e esses exames de motorização mais prolongados. E esses exames, doutor, são exames ali que é importante que esteja na nossa rotina também cardiológica, né? Com certeza. Muitas doenças, você não vai perceber que tem. Como é que você vai saber que está com colesterol alto se não dosando o exame? Como é que você vai saber que a sua pressão está 14/9 se você não medir, aferir? Então não tem como. Então a gente tem que fazer exames regulares, tá? A gente tem que fazer exames regulares porque às vezes um paciente que não é acostumado a fazer exames regulares, quando ele vai ter um processo desse, ele já está no nível irreversível de algumas coisas. O coração dele já está crescido, já está com problema renal.
Então assim, a gente vai só cuidar do estrago que já foi feito e evitar novos problemas. Então é importante sim essa avaliação periódica com o cardiologista. Pelo menos uma vez no ano, doutor? Quanto tempo? Sim, assim, depende muito do paciente. Um paciente, por exemplo, acima dos 35, 40 anos, que já começa a cometer mais as doenças cardiovasculares, já começa a ser o infarto a principal causa de morte no mundo inteiro. Então, uma vez por ano é suficiente. Só que isso vai oscilar dependendo dele tá tendo umas queixas, volta precocemente. Mas uma vez por ano é fundamental. Mas assim, importante que nesse um ano, né, para ele também relaxar e não fazer nada, né? A gente orienta a ferir a pressão de vez em quando, entendeu? Porque não vai esperar um ano para medir a pressão novamente, entendeu? É importante que cada paciente tenha hoje equipamentos. Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem dispositivos, a gente tem relógios que detectam arritmia, a gente tem aparelhos de pressão completamente acessível para a população. Então é importante que a população tenha esses aparatos. Esses hábitos, né, doutor, hábitos. que são importantes também. E aí você falou de idade, né? Sim. A arritmia, ela é mais comum em pessoas mais velhas, assim? Quanto maior a idade, aumenta a prevalência, principalmente dessa arritmia que chama fibrilação atrial, que eu falei que tem um risco direto com o acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC, o derrame. Então, assim, a idade é um fator que é uma curva que vai aumentando muito a incidência de arritmias. Então, assim, por dois motivos. Pela própria idade, envelhecimento do coração. O idoso também acontece muito o que a gente chama de bradiarritmias, que é aquele outro tipo de arritmia, que é quando está tendo falhas nesse sistema, pelo próprio envelhecimento, não é como uma casa. Se esse estudo aqui tiver 50 anos, essa fiação elétrica vai começar a se desgastar, às vezes tem que trocar. O nosso coração não é diferente. Então, às vezes, esse sistema começa a falhar no idoso e a gente necessita implantar aquele famoso marca-passo. Lembra do marca-passo? Sim. O marca-passo nada mais é que um dispositivo que você vai colocar que vai substituir esse fio elétrico. Ele vai ter um fio, o marca-passo, que vai começar a mandar energia para o coração do paciente, entendeu? Porque o o gerador do paciente está falhando. E aí bota o marca-passo e começa a voltar ali ao TikTok de novo, né? Doutor, com relação ao camarada que está batendo uma peladinha, jogando seu futebol, e de repente se sente mal e pode chegar até a óbito. Esse esforço físico durante uma partida de futebol, um jogo e tal, pode levar à morte se ele tiver um problema até desconhecido. Para evitar isso, o que é preciso fazer? Excelente colocação, Ivan. A gente teve um caso relativamente recente, né, daquele jogador que foi a óbito. Você vê um jogador com todo o aparato de um time, o cara disputando um campeonato internacional. Toda assistência, né? E mesmo assim ele teve um problema de uma morte súbita, que a gente chama, né? Mas imagina um cidadão normal que não tem essa investigação. Existem sim algumas doenças cardiológicas que você pode até contraindicar o paciente a fazer atividade física. Existem algumas que é proibitivo. Hoje em dia, a gente está tendo uma certa tolerância até para isso, porque os estudos vêm mostrando que também você deixar esse paciente sedentário, eu estou dizendo no paciente que tem uma doença dessa, você pegar ele assim, dizer, não, você não pode mais fazer atividade física, esse paciente vai morrer de infarto. Aí você está só mudando a causa do óbito dele. Então a gente sabe o benefício da atividade física, mas sim, um paciente, uma pessoa que vai começar uma atividade física, é muito importante ele fazer essa avaliação cardiológica. A gente chama isso de avaliação pré-participação. Que a partir daí o cardiologista vai ver sim se ele tem alguma doença dessa genética, ele vai ver se ele tem alguma doença que precisa ser controlada para você, antes de colocar ele num esforço físico intenso, entendeu? Isso eu estou falando, logicamente, da população, da população normal, não estou falando de atleta. Atleta já é um nível mais avançado, né? Porque o atleta, ele coloca o coração no máximo. É diferente de uma pessoa que vai jogar uma peladinha lá, ele não vai se matar por uma bola, mas um jogador profissional, sim. Tá ali numa final do campeonato, ter aquela bola, ele vai dar seu máximo. Então, é importante, sim, fazer essa avaliação, pré-participação, procurar um cardiologista, antes de começar qualquer atividade física, para aí ele ver se realmente esse paciente tem condição, sim, de liberar para atividade, porque algumas não vai poder ser liberado, você vai ter que tratar antes, tá? Às vezes um paciente desse pode estar com uma obstrução na coronária, no vaso do coração, e você colocar o esforço físico pode levar ele a ter um infarto ali naquele esforço. A gente tem casos relatados, é muito comum hoje em dia com as redes sociais, a gente tem muito acesso, né? De morte súbita, o cara foi jogar um futebol, o cara faleceu, o cara... Então isso até assusta a população, mas a mensagem que eu digo, pessoal, atividade física salva vidas, tá? Atividade física salva vidas, tá? Eu costumo falar que para cada farmácia que a gente tem no esquina é para ter 2 academias. Porque ali é uma usina de saúde, a academia é uma usina de saúde. Então é muito importante a atividade física. Agora, logicamente, tem que ter
essa avaliação antes cardiológica. Claro, e às vezes até sendo monitorada, né? Não vai também se jogar aí na atividade física de um dia para o outro, a partir de hoje, né? Isso, quando chega no outro dia tá todo quebrado, né? Com certeza. Não consegue nem andar direito, tem que ter cuidado, né? Isso. Olha, a gente tá conversando com o cardiologista Antônio Amorim. Doutor, vou pedir licença pra gente dar uma breve pausa aqui, levar alguns recados pros nossos ouvintes e a gente continua a nossa conversa já, tá certo? Inclusive, se você tiver dúvida...